tá apressado, meu amigo. E falar em ovo de Páscoa, a gente começa falando sobre ovo de Páscoa mesmo, porque um dos principais símbolos da Páscoa pode ficar fora de muitas casas neste domingo. Isso porque o chocolate está mais caro em 2024. Segundo a prévia do Índice de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE, o item acumulou uma alta de 30% nos últimos 4 anos. 30% em 4 anos. A crise da produção de cacau no oeste africano, responsável por 40% de toda a safra do fruto do cacau, é apontado como um dos principais motivos. Eu quero começar esse debate naturalmente com o nosso liberal por inteiro, o cara que vai explicar por que o ovo de Páscoa ficou mais caro, Mano Ferreira. Primeiro, boa tarde, Cova, boa tarde para nossa audiência, feliz Páscoa para todos. Infelizmente, com o chocolate mais caro esse ano, né? Isso acontece por conta da oferta e demanda. Sempre que você tem uma procura por um produto e não tem condições de produzir aquele produto no tamanho que a sociedade deseja, infelizmente o preço acaba subindo, que aí é uma sinalização para que os produtores tentem criar soluções criativas para suprir essa demanda, dado que está faltando no mercado. Então, o preço alto significa uma mensagem: produtores, produzam mais ovos de Páscoa, porque as pessoas querem chocolate. Quer dizer, diante dessa alta, o Diogo da Luz, no ano que vem tem gente que já está atenta, vai começar a produzir mais cacau, a produzir mais chocolate, para ver se de alguma maneira tira um proveito disso, é isso? Mas não vai ser tão fácil assim, não. Você pega, apesar da gente ter concentração de países, Gana e Costa do Marfim produzem 60% de todo o cacau do mundo, os compradores são muito restritos, são pouquíssimos. Então a gente tem o que a gente pode chamar de mercado imperfeito, onde você não tem uma grande concorrência. Os produtores são pequenos produtores, muito fracos, eles não têm como fazer essa imposição. Empresas gigantescas da Europa, dos Estados Unidos, que concentram demais e elas vêm impressionando há muito tempo os produtores. O próprio Brasil vem quase largando mão do cacau, exceto em coisas muito localizadas. E o resultado era mais do que sabido. Há alguns anos já se percebia que uma hora ia estourar o preço. Juntou com o fato de que a gente teve frio seco no oeste da África, isso fez o preço disparar. Para você ter uma ideia, o cacau está custando mais que 3 vezes mais do que custava na Páscoa passada. Ele pulou de 3.200, $3.000 a tonelada na Páscoa passada para 9.600 nesse ano. É muita diferença. Então, o aumento de 30% no produto final é porque tem muita coisa além do cacau no chocolate. Ô, Diogão, você é produtor rural também, né? Sim. É um cara que fala com propriedade rural, no caso, né, o Diogo da Luz. E aí, Diogo para Diego é sacanagem, né? Diego Tavares, bem-vindo, meu amigo. Como é que você analisa também esse cenário de alta no chocolate? Infelizmente, as famílias terão menos chocolate. Era um ovo mais ou menos, agora vai ser um ovinho para dar conta de atender a criançada. Pois é, Cuba, e sabe que esse assunto me interessa muito, porque além de sobrinhas, eu tenho 3 filhas, então eu tenho que comprar praticamente uma cartela de ovos de Páscoa. A caixa. Mas aqui no Brasil tem uma coisa muito interessante, não é só a questão do preço da commodity agrícola em si. Aqui tem muito uma questão de, às vezes, o preço alto cola, então vamos manter o preço alto mesmo. Eu gosto muito de fazer essa conta. Eu puxei aqui, enquanto a gente conversava, um determinado ovo de Páscoa, de uma determinada marca, que eu não vou falar aqui porque não tá pagando merchan pra gente. Qualquer coisa chama a gente. Mas o ovo de Páscoa dessa marca custa R$ 88,00, em média R$ 90,00, vamos colocar aí. E a mesma gramagem desse ovo de Páscoa, se você comprar esse mesmo chocolate em barra, ficaria em torno de R$ 40,00. Então tem toda uma questão também da Páscoa, do consumismo, porque as crianças querem o ovo de Páscoa. Então existe também esse reflexo do mercado consumidor brasileiro e dessa prática de muitas marcas, muitas empresas, de fixarem um preço alto. Como vê que esse preço alto acaba não impactando nas vendas, não reduz as vendas, mantém esse preço alto. E, enfim, não acho que é nenhuma questão de repasse do valor do chocolate, então. Aqui no Brasil, o preço alto do ovo de Páscoa colou, e enquanto estiver colando vai ser mantido assim. E é isso, de alguma maneira, incentiva o brasileiro a ter criatividade, né, Raquel Glenatti? Eu vi que você tem um sobrinho, estava cantando parabéns para você nessa semana. Aliás, parabéns pelo seu aniversário. Muito obrigada. Recentemente. E aí, isso incentiva também o brasileiro a ter criatividade, né? Compra mais barato a barra e, além do presente para a criança, que é o ovo de Páscoa, passa um tempo legal ali, de repente, colocando numa forma de ovo, faz em casa, que isso, inclusive,
inclusive, atende a outras linguagens do amor, né? Tem gente que fica feliz com o presente, tem gente que fica feliz com a experiência, com o tempo junto, com as brincadeiras. Raquel Galinatti. Kobayashi, boa tarde a todos, a nossa audiência. Boa Páscoa a todos. Aliás, meu sobrinho é muito parecido com você, não sei porquê. É um mesticinho? É um mesticinho. Eu vejo que o Brasil, com toda a potencialidade de produção de cacau, a gente vê principalmente na região de Ilhéus, perdemos o campo para a África. Claro que agora a gente vê até na Bolsa de Valores de Nova York, né, o aumento de 63% do cacau, a gente vê o quanto também ela coincide com a data festiva, com a data justamente que fomenta essa comercialização, essa lucratividade. Apesar disso, os grandes fabricantes de chocolate não estão enxergando problema pela data festiva e pelo apelo justamente das crianças, pelo apelo da Páscoa. Então eu acredito que não faltará ovo de Páscoa, por mais que tenha triplicado o preço. E aí, Ricardo Rose, boa tarde, feliz Páscoa para você. Sei que também tem lá na sua casa algumas pessoas que esperaram um ovo de Páscoa. Como é que foi esse ano, meu amigo? Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos os colegas aqui. Boa tarde a toda a audiência. Uma feliz Páscoa para toda a audiência da PAN, para todo o Brasil. Nelson, realmente lá em casa eu tenho pelo menos 2, mas um monte de sobrinho também vai ser quase uma cartela, viu, Diego? Vai ser bastante gente lá. Mas eu estava aqui analisando o seguinte, que apesar dos problemas na África com a questão da produção de cacau, a gente não podemos esquecer que o Brasil é o 6º maior produtor de cacau do mundo. Já tivemos em situação melhor, mas não estamos. Então, talvez tivesse aí uma oportunidade, já que na África tivemos um problema ali na produção, em aumentar a nossa produtividade. Mas eu não sei se o incentivo ao nosso agro aqui está sendo a contento para agradar os produtores rurais para que aumente essa produção. Pará é o maior estado brasileiro que mais produz cacau hoje na atualidade. A Bahia também, sul da Bahia, também tem uma grande produção de cacau. E apesar dos preços, a expectativa do mercado é de ainda vender mais, viu, Nelson? A galera está com fé de que, apesar dos preços altos, a população brasileira vai comprar ali, na sua grande maioria, bastante ovo de Páscoa, aumentando um pouco as vendas com relação ao ano passado. Bom, no nosso caso, não sei se é o caso do Diego, tenho certeza que sim. No meu caso, não tem jeito não. Se não aparecer com ovo em casa lá, a molecada vai ficar brava. Eu nem em casa entro. Ou o senhor Pedroso? Eu, se não chegar em casa com ovo, é a mulher e o meu filho que eu vou brigar, porque minha mulher também quer ovo. Mas deixa eu falar. Eu queria te provocar, claro, você tem outros elementos para trazer, mas eu queria te provocar porque o Ricardo Rose trouxe um dado interessante. O Pará é o maior produtor dentro do território brasileiro, seguido pelo estado da Bahia. Ou seja, não deixa de ser um agronegócio fora do eixo do Centro-Oeste. E aí, quando a gente fala de agro no Brasil, as pessoas se lembram lá já de fazenda de soja, né, de milho, enfim, da pecuária até também. Mas o cacau é um ponto de agronegócio que pode favorecer o Norte e o Nordeste. Você acha que o governo, de alguma maneira, poderia incentivar mais essa produção rural para favorecer esses outros estados que, às vezes, são mais fracos na comparação com o Centro-Oeste em relação ao agronegócio? Eu acho que poderia favorecer, mas o problema é a economia como um todo, né? Porque você imagina, o ovo de Páscoa, a gente falou de barra para produção própria, mas o que as pessoas fazem? Muitas vezes, quando a economia vai bem, esse tipo de alimento, esse tipo de presente, ele vai bem também. Quando vai mais ou menos, as pessoas trocam o ovo por barra de chocolate também, mas a barra menor, né? A barra que, em vez de pagar 80, paga uma barra de chocolate 50, troca por bombons. No Natal é assim também. Quando a economia vai muito bem, os presentes, as lembrancinhas são outras. Quando a economia vai mal, as pessoas trocam por panetone. Então, quando a economia não está bem, o panetone vende mais. Quando a economia vai mal, quando a economia vai bem, o panetone vende menos e acaba sobrando. E uma dica não sou economista, mas uma dica. Quem puder, espera segunda-feira que um ovo que você ia pagar você compra 2. Eu quero ver você falar para a sua criança lá. Por isso que eu falei. Tá todo mundo no Natal esse fim de semana, esperar. Hoje. Não, então, não vai ver o sobrinho no domingo, vai ver na segunda, compra na segunda. E paga 3 sobrinhos, do preço de um, você compra 3. É curioso que essa pressão social faz o preço subir, né? Quer dizer que a demanda está maior. E a demanda está maior não abstratamente, mas
nesse fim de semana. Pela data, por hoje. Você sabe uma coisa interessante que eu observei essa Páscoa? Acho que em outras também, mas nessa, muitos influenciadores têm usado o TikTok em especial para poder divulgar brinquedos que estarão atrelados a produtos de chocolate. Ora ovos, ora outros produtos com chocolate na simbologia da Páscoa. E muitos deles estão em falta já no mercado. Eu sei porque eu tenho algumas sobrinhas que, óbvio, estão no TikTok, veem essas promoções e saem correndo lá e não encontram há dias já que não encontram nas prateleiras. Então, apesar dos preços altos, essas estratégias acabam funcionando muito. Agora não, porque meu filho tem 11 anos, mas nas últimas Páscoas comprava o ovo que tinha, eu vou falar, os personagens do Batman, o Homem-Aranha, alguma figura que estava no cinema, sabe? Eu sempre comprava com brinquedinho, porque também ficava, além do ovo, ficava esperando o brinquedo. Porque o ovo acaba e o brinquedo fica, né? Agora, uma curiosidade muito grande que eu tenho aqui é que as indústrias todas falaram que esse ano vai vender muito mais, que produziram mais, que vai acontecer muito mais. Nós vamos saber logo, porque está acabando a venda. Tem a semana que vem aí ainda, as pessoas compram para aproveitar as promoções, como disse o Ilcinho, mas bem menos, né? A minha impressão é que as vendas serão menores do que no ano passado, porque o aumento é muito grande. Ô, Diegão, só que em toda crise uma oportunidade, né? Tem gente que vê essa situação de aumento do preço do ovo de Páscoa e em comparação à barra, uma diferença tão grande, que vê aí uma oportunidade de empreender. De a pessoa não só comprar para fazer em casa, para economizar e para ter uma experiência com a criançada, mas também de comprar uma barra de chocolate para começar a comercializar os ovos artesanais também, né? O que não deixa de ser ruim, que também incentiva de alguma maneira o empreendedorismo. Deixa de ser bom, né? Exato, não deixa de ser bom. Exato. Me desculpa, obrigado pela correção. Mas o que é bom também porque a turma acaba utilizando desta crise no preço dos ovos de Páscoa para empreender também, Diegão. Não, sem dúvida, Coba. O brasileiro vive no modo hard, né? Em praticamente tudo, todos os aspectos da vida, o brasileiro tem essa criatividade de se reinventar para poder se adequar, para poder ter uma condição um pouco mais favorável. Você falou dos ovos de Páscoa, mas tem também os programadores, você sabe disso, acho que foi inclusive você que me falou esse exemplo. Os programadores brasileiros são respeitados no mundo inteiro, porque lidam com falhas, com problemas de uma forma mais rápida do que os programadores que estão acostumados só com equipamentos de ponta, de equipamentos de última geração. Então, em relação aos ovos de Páscoa, esse despertar da veia empreendedora, porque o brasileiro às vezes acha um ovo de Páscoa na prateleira que ele não tem condição de consumir por conta do preço, realmente é um fenômeno que acaba acontecendo aqui e, enfim, não dá para falar se é bom ou se é ruim, né? Acho que bom mesmo seria se todo brasileiro tivesse condição de consumir o ovo de Páscoa, que tem vontade de consumir, pudesse presentear o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto com o ovo de Páscoa que eles querem, mas a gente vive no país que a gente pode viver, né? Infelizmente não no país que a gente quer viver, então pelo menos temos esse alento de ser um povo criativo que nessas dificuldades encontra aí algumas soluções. Fala, Wilson. Você sabe que nas regiões mais pela Paulista, Jardim Paulista, a gente não encontra muito essa questão da complementação de renda, né? Porque a pessoa cria o ovo para complementar a renda, né? Ele faz lá, compra barra, vai umas lojas grandes que vendem barras e faz um complemento de renda. E muitas vezes a comunidade compra até para ajudar. Sim. Então é um sustentando o outro, sabe? É uma rede de sustentação entre eles mesmos, né? Que ela sabe que está complementando a renda, faz um chocolate bom, porque esse pessoal tem um dom, né? Bem mais gostoso. É bem mais gostoso o ovo artesanal do que o ovo de mercado. O que é interessante lembrar, porque justamente nessas adversidades, quando a gente fala em, por exemplo, a pandemia, muitas mulheres aproveitam dessas adversidades para fomentar, inclusive ser o sustento daquela família, justamente porque é a habilidade manual, é a criatividade. Então, eu acredito que eu tenho visto, inclusive, recebido, né, lembranças de chocolates artesanais feitos assim de forma inicial, talvez por um início de hobby, mas acredito que muitas evoluem até para um negócio rentável. E tem, você sabe, algumas campanhas, o Diogo, o Ricardo, nas redes sociais, tipo, ajude um pequeno empreendedor, ajude alguém que está começando.
Isso é legal também, né? Isso é muito legal. Isso é o melhor exemplo de como a economia funciona. Ela justamente é das pequenas coisas que um país acaba fazendo toda a sua economia crescer. Só não pode vir o governo e começar a querer taxar, regular, impedir, exigir licenças e etc., que muitas das vezes é o governo que mais atrapalha o empreendedor. Tem que deixar isso correr solto, isso é saudável e vira a economia de bairro, como disse o Sim. É muito bom porque... É uma rede sustentável. Uma rede que vai sustentando, o bairro vai enriquecendo ali, vai fazendo crescer e todos ganham com isso. Até a hora que o governo bota o olho gordo e tenta tirar a parte dele só fazendo e começa registro. a criar dificuldades. E aí tem que tirar o chapéu também. As próprias, porque também é importante para elas, mas as próprias redes grandes que fazem comércio, principalmente de chocolate, têm lá suas cozinhas que trazem a comunidade para ensinar a fazer chocolate, fazer bombom, fazer... Isso se chama empreendedorismo social. Isso, ajudar a empreender. As próprias redes fazem isso. O que muitas vezes eu sinto falta, apesar do Sebrae fazer esse trabalho muito bem, é do poder público ajudando esses empreendedores, essas pessoas que têm esse senso de empreendedorismo a se desenvolverem, fazer micromarketing, entender como pode funcionar a rede, como pode divulgar gratuitamente, até explicar que o próprio Sebrae ensina essas pessoas a fazer esse trabalho inicial, que muita gente tem dificuldade de começar, por medo, por complexidade, enfim, de achar que tem que começar já com 1 milhão de licenças da prefeitura e tal, enfim. Acho que o poder público poderia ajudar muito nesse processo. Meus amigos... Tem um pouco de receio de chamar o poder público, hein? Pra ajudar, não pra vir... Mas ele sempre vem com aquele tal olho gordo. O Diogão tá melindrado com o poder público. Ele tá com medo. Tá com medo. Já foi prejudicado pelo poder público, é isso, Diogão? É um trauma. Ele deve ser produtor de cacau. Ele deve ser produtor de cacau. Não sou. Não. Uma fazenda de cacau. Justamente porque o preço é muito arrochado pelos poucos compradores. Meus amigos, uma jovem